Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Obrigado, prefeito Leonardo Pascal, gostei. Obrigado pelo convite, Maria Paula. Obrigado, prefeito Sebastião Melo, também de Porto Alegre. É um prazer estar com vocês todos aqui. Então, cumprimentando os dois prefeitos, eu cumprimento a todos os prefeitos, secretários e a todos os presentes, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui em Porto Alegre, até porque a minha origem familiar é do Rio Grande, meu pai é de Caxias do Sul, então me sinto bem à vontade aqui no Rio Grande, né? Já estive muitas vezes trabalhando aqui no Rio Grande do Sul também, através da iniciativa privada. O assunto hoje, claro, governança metropolitana. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência e o que nós estamos fazendo dentro de Curitiba e do governo do Estado, né? Em termos de governança metropolitana e o que nós prevemos. Governança metropolitana, nós temos aqui, olhando no telão, o ônibus vermelho é uma linha expressa de Curitiba, onde nós, o ligeirão, que nós chamamos lá, e a linha branca é a linha metropolitana. Essa foi a última integração que nós fizemos lá no Trevo do Atuba, lá numa estação chamada Fagundes Varela, onde os ônibus chegam de Colombo e integram com a região, com Curitiba, nesta estação. Todo o sistema de Curitiba hoje é integrado fisicamente. Então nós temos integração física em todos os pontos de Curitiba. Todos os passageiros, sejam de qualquer cidade do entorno, eles podem pegar um ônibus, pagar a passagem na sua cidade, transitar por Curitiba sem pagar nenhuma passagem e ir até a outra cidade também sem pagar nenhuma passagem. Então o sistema todo é integrado. Nós reintegramos esse sistema lá em 2017, na primeira gestão do prefeito Rafael Berger, onde tinha sido desintegrado em 2015. Qual o problema que nós tivemos na desintegração de 2015? Ela foi uma desintegração financeira. Então, os sistemas hoje em Curitiba e região metropolitana são integrados fisicamente e desintegrados financeiramente. Isso gera uma diferença e gerou uma duplicidade de custo, porque se criou uma estrutura no governo do Estado para a administração metropolitana e uma estrutura dentro de Curitiba que já existia, que é a URBS, para a administração do urbano. Nosso sistema em Curitiba é licitado e o sistema metropolitano é precário. Então, temos uma previsão e um aperto dos órgãos de controle para que seja licitado o sistema metropolitano este ano ainda. E por isso, nesse momento, o assunto da governança metropolitana é tão fundamental, porque nós vamos ter dois sistemas licitados, então. Não é fácil integrar um sistema licitado com um sistema não licitado, né? Existem entraves jurídicos, entraves do órgão de governança que coloca medo, inclusive, nas administrações públicas, nas administrações municipais. Então, mas nós estamos trabalhando com isso e entendemos que nós temos alguns pilares que são fundamentais para a integração, e nós temos levado isso até o órgão de controle, porque nós conseguimos, quando a gente integra, criar uma infraestrutura básica entre as cidades, criar um desenho urbano mais amigável, onde o cidadão ele não percebe que sai do município e entra em outro, ou seja, ele sai da capital, entra numa cidade da região metropolitana e ele tem uma continuidade da infraestrutura urbana, da via, dos tipos de ponto de ônibus, enfim, o desenho urbano se torna amigável e a gente pode ter ganhos de custo, inclusive para a construção de infraestrutura compartilhada.
Outro pilar também é o financiamento, ou seja, nós em massa, em bloco, região metropolitana e capital, conseguimos alçar financiamento mais facilmente. A pressão que vem de todos os municípios e vai para o governo federal, como o prefeito Sebastião falou, no ano passado conseguimos a gratuidade dos idosos, estamos trabalhando muito no fórum consultivo, até o secretário Adão trabalha semanalmente, a gente tem reuniões para isso, né? Apresentando propostas para trazer financiamento. Então a pressão dos municípios é importante, principalmente nessa mudança que o governo federal está querendo fazer, inclusive, nessa reforma tributária. Eu acho que a gente tem que ir com uma pressão reversa para poder ganhar financiamento para a frota, financiamento para a infraestrutura, financiamento para as gratuidades, financiamento para o sistema de mobilidade como um todo, que não é só ônibus ou trem, né? E importante demais, né, o principal pilar é estabelecimento de uma governança metropolitana. Como você começa essa governança? Exatamente aqui, como a Gran Paulo está fazendo, né? Ou seja, reunindo todos os entes, reunindo os participantes para que a gente possa ir estabelecendo ao longo do tempo, então, critérios para que haja governança. Alinhamento político, né? Importante. Nós, como gestores, eu sou um gestor, e digo, se não tivesse apoio político do prefeito, nada aconteceria. Então, um alinhamento político entre as cabeças, independente de partido político, mas para o bem comum, olhando uma região metropolitana e uma capital que tem 4 milhões e meio de habitantes, né, você olha o bem comum de 4 milhões e meio de pessoas. Então, essa governança estabelecida, ela gera facilidade para o cidadão, gera riqueza, inclusive, entre as cidades, né? Facilita muito. Quais os requisitos da governança metropolitana? Definição de pesos e participação dos municípios. Eu acho que esse é um dos principais pontos, porque tem municípios que têm áreas de mananciais, tem município que tem áreas de preservação, tem município que tem área extensa, tem município que tem população baixa. Então, as diferenças entre os municípios são bastante grandes. Lá em Curitiba, né, na nossa região, e aqui eu acredito que não seja diferente. Arrecadação, repasse de recursos do federal também para os municípios, diferencia muito dependendo da característica desse município. Definição de competências, ou seja, quem faz o quê? É importante definir, deixar muito claro isso. Quem faz o quê? Quem é que vai fazer o quê dentro de uma governança? Elaboração de decretos estaduais e municipais para legalizar o funcionamento da governança. Então, ou seja, inicia-se lá uma elaboração de convênio para que haja, através de um convênio, o início dessa governança. Mas os decretos municipais e decretos estaduais têm que garantir o funcionamento disso. Inicialmente por decreto, né? Dentro disso, dentro do convênio, ele já pode ter o modelo da governança, os papéis escritos, onde você tem as competências descritas, como vai funcionar em linhas gerais, e depois, ao passar do tempo, né, nós acreditamos que isso se dá em torno de 2 anos, porque você estabelece o modelo de governança através do convênio, você cria as características básicas da governança, e em 2 anos você vai criando a situação para ficar estável, ou seja, a estabilidade acontecendo após 2 anos, acredito que seja assim. E aí sim, encaminhamento da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, projeto de lei com as diretrizes básicas para a atividade do sistema. Se isso, por exemplo, tivesse lá uma lei estadual, uma lei municipal, onde o sistema não poderia ser desintegrado, ou as dificuldades de desintegração, nós não teríamos tido a desintegração em 2015 por uma briga política, né? Ou seja, nós temos que dificultar a desintegração. Uma vez integrado, ela tem que ser consolidada através de legislação. Itens básicos, como o Adão sempre fala, a gente põe em linhas gerais aqui, e depois a gente estabelece a regra por decreto e portarias, né? Disciplinar a execução através das portarias.
nós lá criamos um critério de participação dos municípios. Eu acho que isso eu ponho à disposição de vocês, se vocês assim quiserem, né? Onde nós levamos em consideração a área territorial do município em relação à área total da região metropolitana. O outro quesito é ambiental, incluindo mananciais e unidades de conservação de cada município. Ou seja, a gente existe essa regra, existe por município o que cada um tem de afetamento nessas áreas. A quilometragem percorrida das linhas metropolitanas, então, pegamos tudo, é um outro critério. A população pendular, ou seja, nós temos uma população que sai da capital e vai para a região metropolitana e vice-versa. Essa população pendular tem uma diferença. Esta diferença, ela é paga em termos de subsídio pelo governo do estado. A diferença da população pendular, mas é importante ter isso tudo mapeado. O índice de vulnerabilidade social no transporte coletivo também é um índice que é facilmente auferido. O número de passageiros, o número de frota, a infraestrutura que nós temos das cidades, as transferências correntes recebidas pelo município em relação ao total da região metropolitana e o PIB do município em relação ao total da região metropolitana. Esses itens todos combinados, eles geram um peso para cada município. Ou seja, acreditamos que com estes quesitos todos aqui, a gente equaliza a diferença entre municípios, seja ela financeira, de população, de área territorial ou de ocupação de mananciais. Aqui é um exemplo de cálculo da região metropolitana de Curitiba dos pesos e participação dos municípios. Nós todos atribuímos todos peso 1 e entendemos que, como critério, os municípios da região metropolitana de Curitiba, cuja combinação daqueles fatores fica acima de 1,7, eles não possuem capacidade financeira. Ou seja, se o município tem um índice acima disso, a capacidade financeira dele não existe para que ele possa contribuir para o sistema. Então, ele precisaria de uma ajuda do Estado para que pudesse compor a integração metropolitana. Dentro da nossa região metropolitana, os municípios com capacidade financeira seriam Araucária, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande de São José dos Pinhais e Pinhais e São José dos Pinhais, com uma participação no total de 34,2% no sistema. E os demais, todos os municípios lá, não têm capacidade financeira e teriam que ser bancados, então, pelo Estado, assumidos pelo Estado para que houvesse a integração. Então, e Curitiba tem uma participação de 24,1%. Dentro desses pesos aqui, para que a gente possa ter, então, uma tarifa integrada, uma tarifa que a gente possa determinar no primeiro anel, ou então tarifas diferentes por cidade, mas você ter todo o sistema integrado com um bilhete único, o cidadão pegando o ônibus em qualquer lugar, entrando em qualquer lugar e podendo fazer aí essa integração. No nosso caso, hoje ela é física, mas poderia ser através do bilhete único, que é uma integração inteligente, uma integração que não precisa de investimento, ela é imediata no momento em que você só coloca um chipzinho SAN dentro do validador do ônibus lá e você já tem concebida essa integração. Então, foi assim que a gente estabeleceu um critério, e esse critério foi aprovado já, tanto pelas cidades da região metropolitana, quanto pelo governo do Estado e Curitiba. Então, nós temos um consenso nos pesos. Aí é importante. A partir daqui se começa a construção do convênio. A matriz de decisão que nós fizemos foi: poxa, o que nós vamos criar? Vamos criar uma agência? Vamos criar um consórcio? Todo mundo fala em criação de consórcio, mas para você criar um consórcio, precisa passar a legislação na Câmara Municipal de cada uma das cidades. Para você criar uma agência, você também precisa da Assembleia Legislativa do Governo do Estado, para poder, daí você precisa criar mecanismos para que os municípios façam adesão a essa agência, para que ela possa regular todo o sistema. Então é um processo demorado.
Nós sabemos que politicamente nós não temos tempo, o prefeito tem 4 anos, né? Se tivesse 67 anos como rei Dario, né, como o prefeito de Curitiba fala, seria mais fácil, mas não tem 4 anos para fazer. Então, na matriz de decisão, inicialmente, a forma mais fácil, rápida, instantânea praticamente, porque é só escrever e assinar, é um convênio. Então, criado um convênio, estabelecidas as competências dentro do convênio, os pesos dentro do convênio, você começa então a construção da integração e da governança metropolitana, que pode culminar ao final de 2 anos numa agência ou num consórcio metropolitano. Em Curitiba nós temos o consórcio do lixo, que é um consórcio que deu muito certo, ou seja, a questão do lixo entre as cidades de Curitiba e região metropolitana é uma questão pacificada. Agora nós estamos criando a governança para o transporte coletivo. Tanto faz agência ou consórcio, isso o tempo que diz, né? Após 2 anos e a reestruturação de todo o sistema, a gente vai construindo a modelagem para passar lá nas câmaras municipais e no governo estadual. Essa matriz levou em consideração critérios sobre a segurança jurídica, porque a gente precisa ter segurança jurídica, uma vez que os órgãos de controle estão cada vez mais ferozes em cima dos administradores, né? Ninguém quer ficar inelegível e nós, como administradores, também não queremos ter aí a nossa reputação afetada. O tempo de implantação, que eu já falei, nós temos pouco tempo, a facilidade, o custo de implantação e a efetividade, ou seja, ela acontece rapidamente. Então, por isso, a criação desse modelo inicialmente por um convênio. Fluxo da operação financeira, nós temos aí, depois de tudo organizado, custo total integrado, né? Ou seja, a arrecadação urbana em Curitiba, a arrecadação urbana metropolitana hoje, e aqui é bom falar, condição primeira para se poder fazer essa integração, controle da bilhetagem eletrônica pelo poder público. Você não consegue integrar se você não tem o controle da bilhetagem eletrônica. Fica praticamente impossível você criar um cartão único com bilhetagens privadas. Você precisa ter o controle, precisa ter os números, você precisa ter acesso fácil, precisa ter os painéis de dashboards e APIs ali para poder trabalhar, né, e poder fazer a supressão de linhas, poder fazer a projeção de linhas. Isso precisa ser assim. Nós temos a bilhetagem eletrônica licitada lá em Curitiba e nós temos essa autonomia dentro do município, isso nos facilita bastante. Cada validador ele é geomapeado. Então você tem essa facilidade de que aonde o ônibus parou, você sabe se a arrecadação é metropolitana ou se ela é urbana. Se ele parou do lado de cá, tem um ponto de ônibus, o geomapeamento diz que é de Esteio. Se ele parou do lado de cá, o geomapeamento diz que é de Porto Alegre. Então você consegue, através do validador, fazer a separação da arrecadação sem conflito. Ou seja, a gente elimina aquele negócio, mas você tem 3 mil passageiros que vai para a tua cidade todo dia e mas você tem 5 mil para cá. Mas é isso mesmo? O ônibus metropolitano, quando ele está entrando dentro da cidade, ele coleta ou não coleta passageiro? Não pode, mas a gente sabe que coleta. Então, ou seja, está tendo um afetamento metropolitano no contrato urbano. E com isso, bilhetagem eletrônica única, sincronização das linhas. Veja, nós temos um negócio que é a linha sobreposta. Então, a redução de linha sobreposta, o prefeito Sebastião falou em 40% de redução de linhas sobrepostas, né? Ou seja, o seccionamento das linhas também nos terminais de integração fora da cidade, nos pontos mais afastados, para que eles possam utilizar os corredores. Mas nós temos também um negócio chamado sincronização de linhas. O passageiro metropolitano, quando chega na capital, ele precisa ter um ônibus à disposição para sair. Ou seja, chegando já tem a opção do ônibus. E vice-versa, quando ele volta, tem que ter um ônibus metropolitano sincronizado. Isso tudo é redução de custo do sistema. Aumento da velocidade média operacional, isso é muito importante para que a gente possa fazer com que as pessoas voltem para dentro do sistema. Redução do tempo de deslocamento,
O sistema passa a ser amigável ao cidadão, ou seja, não é aquele negócio de troca de cartão, tem que fazer cartão em toda a cidade que ele vai. Priorização do transporte coletivo sobre o individual. O sistema passa a ser competitivo com o automóvel, ele gera atratividade pelo custo-benefício. Pode-se criar uma padronização do imobiliário urbano, isso quando você vai para fazer a compra de pontos de ônibus, né, enfim, de imobiliário, você tem custo reduzido pela padronização. A padronização sempre gera um custo melhor. A padronização da infraestrutura urbana, ou seja, você tem continuidade no corredor, imagine projetar um corredor em Porto Alegre e quando você passa a divisa, você não tem mais um corredor, acabou. Isso pode acontecer, certamente acontece lá também na nossa região. Então, a padronização da infraestrutura, quando você vai fazer um projeto ou pedir um empréstimo internacional, como BID, para refazer um eixo ou para fazer um eixo, você inclui as cidades da ponta, né, para que elas tenham também a infraestrutura. Isso gera riqueza dentro da região metropolitana, que eu acho que é um grande gargalo você gerar fontes de recursos na região metropolitana. É um desafio, né? A região metropolitana sempre tem que lutar muito mais para gerar, porque ela não tem movimento. Então, ela precisa de mais gente consumindo e estrutura melhor. Então, somente com a governança com a habilidade conceitual, técnica e humana será capaz de resolver os desafios da cidade de maneira segura, ética e responsável, como a faz para terminar aqui. Eu tenho mais uma apresentação, também é curta, não demorada, sobre os serviços ofertados pela urbanização coletiva. Nós temos uma empresa que se chama Urbs lá, e essa empresa faz todo o projeto, execução, planejamento, manutenção. Temos um sistema PDCA de manutenção implantado, onde este vai ser um produto da cidade de Curitiba. Nós vamos exportar essa expertise para as outras cidades. A empresa, que é a Urbs, ela criou isso como produto, né? E aí nós passamos a ter então esse serviço dentro do nosso portfólio, podendo ser utilizados e consumidos por outras cidades, e fica à disposição aí de vocês. Então nós temos uma área de operação de transporte coletivo, que é a elaboração de projetos, itinerários, linhas, dimensionamento de frota, monitoramento de demanda de linhas, verificação entre oferta e demanda, capacidade versus quantidade de passageiros. É importante falar que nós também, nesta nova operação, nós estamos reduzindo a quantidade de 6 passageiros por metro quadrado, que a lei determina, para 5, nós queremos dar uma qualidade maior, aumentando a frequência, diminuindo a quantidade de passageiros. Temos a área de fiscalização do transporte, que verifica a regularidade e pontualidade do sistema, monitoramento operacional, registro de acidentes vandalismos, gestão do cartão de transporte. Tudo isso por conta da bilhetagem eletrônica. O Centro de Controle Operacional faz a gestão de monitoramento no tempo real, através do sinótico das atividades. A área de engenharia e projetos, que faz a elaboração do sistema de infraestrutura, acessibilidade de terminais e estações, projetos de correção geométrica da cidade, intersecções, enfim. Temos uma área de manutenção, um sistema PDCA de planejamento, execução, inspeção e melhorias implantado dentro do sistema, gestão de manutenção de todos os equipamentos do transporte coletivo, que são os terminais públicos de pontos de ônibus. Uma área de especificação de frota, onde nós fazemos a especificação do manual da frota de acordo com as LPRs, né? Uma expertise em inspeção periódica, teste e homologação de novas tecnologias. Temos um edital de testes de ônibus elétricos, que o primeiro é o número 1 de 22, que está agora dentro do prazo até outubro, né? Nós vamos testar todas as tecnologias de ônibus elétricos disponíveis dentro do mercado brasileiro. E os ônibus entram e ficam 2 meses testando. Então, ergonomia, consumo de pneu, dirigibilidade, segurança, enfim, tudo que é necessário ser mapeado para que a gente decida, então,
qual é o melhor tipo de ônibus. Temos uma área desenvolvida pela nossa criação, que ela pega todos os dados de bilhetagem e faz análise, cria dashboards, onde a gente pode ver qual a faixa etária que mais anda no ônibus, como que você retém ele, o que você pode criar de ações. Com esses dados aí, a gente fala em tempo real, mas ela é com dia de delay, porque nós temos um sistema de offline nos ônibus, online nas estações públicas e terminais. E faz benchmark mercadológico. Então eu fico olhando para o mercado, tem tecnologia, que surgiu de novo, e aí fica exaurindo aquilo até que a gente põe em produção em alguma área da operação do transporte. E o sistema de bilhetagem eletrônica, é daqui que tudo começa. Esse fornecimento de equipamentos, no nosso convênio metropolitano, nós queremos permear esse equipamento através de toda a região metropolitana para que a gente possa ter um sistema único. Caso não seja possível ou seja feita uma licitação do governo do Estado para a bilhetagem eletrônica, a gente faria através da integração via o chip SAN e APIs de integração. Nós já fizemos isso daí e dá muito certo também. Através daqui sai o cálculo tarifário, consolidação operacional e financeira diária, dashboard de operação para tomar decisão e um dashboard do portal de transparência para os órgãos de controle para quem quiser consultar. Basicamente é isso que eu tinha mostrar para vocês, me coloco à disposição. Muito obrigado, obrigado a todos. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro.